Olá, alunos da Faculdade de Suzano, da matéria de Crimes contra a Pessoa. Estamos aqui hoje em mais um vídeo, mais uma gravação, para dar continuidade aí no nosso conteúdo, nos nossos estudos, neste período de distanciamento social. Espero que estejam todos bem e hoje nós vamos falar agora sobre os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra é um título muito importante, é um capítulo muito importante no nosso Código de Processo Penal, no nosso Código Penal, né? E traz assuntos de extrema relevância, né? E até mesmo assuntos aí que são bastante divulgados na mídia e muita gente não entende como funcionam os crimes contra a honra e acabam falando algumas besteiras aí, falando alguns equívocos sobre os crimes contra a honra por não compreender o que significa exatamente isso, tá? É uma matéria até tranquila de se entender, tá? Não é nada muito complicado, é bem simples, é bem fácil, tá? Não vai divergir muito do que a gente já vem estudando aí ao longo desse semestre. Mas quando a gente fala de crimes contra a honra, devemos entender antes de mais nada o que é a honra, né? Devemos compreender o que é a honra, o que se entende por honra, tá? Então, na verdade, é preciso entender aí que a honra ela pode ser dividida em alguns critérios, né? Ela pode ser dividida em, primeiramente aí, primeiro mais importante que devemos compreender é que a honra ela é dividida entre honra objetiva e honra subjetiva, tá? Isso é de extrema importância para compreendermos aí os crimes contra a honra, compreendermos este capítulo. Primeiro ponto, a honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? Honra subjetiva é um sentimento que cada um tem a respeito de seus atributos físicos, intelectuais, morais e demais dotes da pessoa humana. É aquilo que cada um pensa a respeito de si mesmo em relação a tais atributos, tá? Então a honra subjetiva é aquilo que a pessoa entende sobre ela mesma, certo? É aquilo que a pessoa tem, aquela compreensão de mundo que ela tem, tá? Que é aquilo que ela tem dela mesma, que é aquilo que afeta a ela, somente a ela, tá? E a extensão de um dano quando se fala de um crime contra a honra é difícil de se compreender, porque aquilo que te ofende né, não pode não ofender um colega, ou ao contrário, aquilo que ofende a um colega não te ofende. Às vezes uma brincadeira, o cara é gordo, brincadeiras aquelas mais comuns, ela é loira é burra, essas brincadeirinhas que são até de certo ponto aí tradicionais, são até antigas, as pessoas sempre falam e tudo mais. Muitas vezes uma pessoa que igual eu sou gordo, eu não tenho vergonha alguma de dizer isso. Eu não me ofendo com algumas brincadeiras, mas algumas outras pessoas ficam ofendidas, tá? Isso é muito subjetivo, então temos que tomar muito cuidado com o que é dito, certo? Porque a extensão disso é meio difícil de mensurar, tá legal? Então, a honra subjetiva, sempre que falarmos de honra subjetiva, é aquilo que a pessoa tem em si, tá? É aquilo que vem de dentro, aquilo que é da pessoa, só cabe a ela definir, certo? Tá? Já a honra objetiva, ela é um pouco mais ampla, ela é um pouco de fora. A objetiva, ela aborda mais a reputação de uma pessoa, tá? É aquilo que os outros pensam sobre uma pessoa. É aquilo que as pessoas pensam a respeito dessa pessoa, certo? Então essa honra é aquilo que você pensa do seu colega, você pensa do seu pai, você pensa da sua mãe, você pensa daquelas pessoas que você admira, ou não, né? Ou não. Mas é aquilo que você tem de uma pessoa, a honra objetiva, certo? É aquilo que os outros pensam, tá? Quando falarmos de honra objetiva, estamos falando aquilo que a coletividade tem sobre aquela pessoa, tá legal? E aí temos também a honra comum, né? A honra comum é desrespeito à pessoa, ao cidadão como pessoa humana, independente das suas qualidades ou suas atividades. É honra comum aquilo que tem a comum de uma forma mais ampla, geral. E temos aí a honra especial ou profissional, tá? Que se relaciona à atividade particular de cada um, aquela honra que deve se manter em decorrência da profissão,
certo? Então, honra profissional, por exemplo, é aquilo que se aborda quando se falamos de um policial, né? Falar, policial é corrupto, né? Toda polícia é corrupta. Isso você está falando aí da honra profissional dos policiais, tá? Ou da mesma falar, todo advogado é pilantra, né? Você está falando da honra profissional, certo? E a comum é aquilo que aborda independente das qualidades da pessoa, diz respeito ao cidadão como pessoa humana, tá? Dito isso, a gente consegue compreender de uma forma mais fácil todo o capítulo de crimes contra a honra, tá? Então, falando agora diretamente dos crimes, né? Os crimes contra a honra estão previstos lá a partir do artigo 138, certo? 138 do nosso Código Penal. O artigo 138, que traz o primeiro crime aí contra a honra no nosso Código Penal, é o crime de calúnia. Calúnia, certo? O crime de calúnia, né? O que ele define lá como crime? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, tá? É uma redação até bem simples, mas que gera muita dúvida na sua compreensão, certo? Vamos lá, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga, e é punível a calúnia contra os mortos. Beleza? Objetivo jurídico aqui é a honra objetiva, tá? Então aqui, esse artigo aqui, esse crime, ele visa proteger a honra objetiva, ou seja, a reputação do réu, reputação da vítima, tá? Reputação da vítima, certo? Sujeito ativo, quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, tá? É um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa física, tá? Tem que ser uma pessoa física, certo? Tá? E a conduta típica aqui? Conduta típica, imputar significa atribuir a alguém responsabilidade pela prática de algum fato definido como crime, tá? Então aqui o tipo penal aqui é você falar que alguém cometeu um crime, certo? Atribuir a ele a prática de algum crime, certo? Então, sempre que você acusar alguém falsamente que ele cometeu um crime, de ter cometido um crime, você pode, se você souber, claro, e falar aí de uma forma falsa, né? Que você fala que a pessoa cometeu um crime no intuito de caluniar, ou seja, no intuito de atingir a honra dessa pessoa, você está cometendo o crime de calúnia. Ou seja, você imputa, você atribui responsabilidade de alguém pela prática de um fato definido como crime. O que significa? Fala, fulano de tal roubou um celular, né? Vocês aí na faculdade, fulano de tal roubou o meu celular. Você está acusando ele de ter roubado o seu celular. Mas você está lá com o seu celular no bolso. Você sabe que ninguém roubou o seu celular, você apenas quer acusá-lo. Então, nesse caso, você está cometendo o crime de calúnia. Agora, se você pegar e falar fulano de tal é ladrão, não é crime de calúnia, tá? Não é crime de calúnia, certo? Tá? Entendam isso. A acusação deve ser de ter cometido um crime, tá? Deve ser específica, deve ser uma conduta típica, tá? Então a conduta deve estar tipificada, certo? Então a conduta ser ladrão é tipificada? Não, tá? Ser ladrão é um adjetivo que você dá àquele que rouba. Então, se a pessoa roubou, você vai ter que afirmar, para incorrer no crime de calúnia, você deve alegar que a pessoa cometeu o crime, ou seja, fulano de tal matou uma pessoa, fulano de tal roubou um celular, furtou um celular, tá? Isso estará incorrendo no crime, tá? Aí sim, fulano de tal bate na mulher, certo? Você sabe que ele não bate, você sabe que essa acusação é falsa. Às vezes você sabe que o cara não tem nem mulher, nem é casado, mas aí você faz essa alegação. Então, nesse caso, você incorre no crime de calúnia, tá? Entendam a diferença. A gente vai explicar um pouquinho os outros, então é importante conhecer isso, certo? Elemento normativo do tipo, contido aí na expressão falsamente. É necessário que a imputação seja falsa,
tá? Não vai incorrer no crime se você falar, ó, fulano de tal roubou um celular. Porém, você sabe que ele roubou de fato um celular. Pode ter sido há 10 anos, mas ele roubou um celular, tá? Então, ele estará ocorrendo, não há que se falar em crime, porque a conduta não é falsa, tá? A acusação não é falsa. Para que haja o crime, a acusação deve ser sabidamente falsa, tá? Deve ser sabidamente falsa. Você deve saber que aquilo é uma mentira. Você deve saber que isso nunca ocorreu, tá? Então, aí teremos a conduta típica, teremos o elemento normativo que é falsamente. Então, a grande sacada aí para classificar o crime como calúnia é exatamente essa. Saber, é uma acusação falsa, saber que falsamente uma pessoa acusou a outra aí de ter cometido um crime, certo? Tá? E quando se consuma esse crime? Ocorre no instante que a imputação chega ao conhecimento de um terceiro que não é a vítima. Tá? Então ele só vai ter o crime aí se chegar ao conhecimento de um terceiro. Ou seja, não tem o crime se você falar para a pessoa, você roubou meu celular? Não há crime. Agora, se você falar para um terceiro, ou tem mais pessoas juntas ali, tem um terceiro que está do lado, aí você faz essa afirmação, aí sim, sabidamente falsa, né? Aí sim temos um crime de calúnia. Porém, se não houver um terceiro, não há que se falar em crime. O crime só irá se consumar se chegar ao conhecimento de um terceiro. Tá? É possível a tentativa? É possível a tentativa? Na calúnia verbal, não dá. Porque ou você fala, ou você imputa, ou você não imputa. Tá? Você faz acusação ou não faz acusação. Não tem como dar tentativa. Porém, pode ser admitido na forma escrita. De repente você escreveu uma carta e essa carta foi destruída aí antes de chegar ao conhecimento de um terceiro. Aí é possível a tentativa. É um meio que a doutrina tem de identificar. Eu acho muito difícil acontecer isso na prática, mas a doutrina traz essa modalidade como tentada, esse exemplo aí clássico de uma modalidade tentada desse crime. Vamos lá. O parágrafo 3º aqui, ele traz algo bem legal. Ele traz um instituto bem legal que deve ser conhecido, que nós devemos compreendê-lo. Isso pode ser admitido também em alguns outros casos, alguns outros crimes contra a honra. E o que ele fala? Admite-se a prova da verdade, ele trata aí sobre a exceção da verdade, né? E admite-se a prova da verdade, salvo ser constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato imputado a qualquer das pessoas indicadas no parágrafo 1º do 141, depois a gente fala sobre isso. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Tá? Então, o que significa exceção da verdade? É a prova da veracidade do fato imputado. Para existir a calúnia, é necessário que seja falsa a imputação. Logo, quando verdadeira, não inexiste o delito. Assim, provando o sujeito que está sendo processado por calúnia que a imputação era verdadeira, que o ofendido realmente praticou o fato definido como crime, deve ser absolvido por ausência de tipicidade. Calúnia é a imputação falsa do fato descrito como crime. Se a imputação não é falsa, mas verdadeira, inexiste tal delito por ausência de equação típica. Então, poderá ocorrer aí a acusação de um crime de calúnia, e aí você está sendo acusado, você é o réu desse crime, e você comprova que a sua acusação ali Então, o que acontece? Você está sendo acusado por calúnia e a parte comprova que essa acusação aí realmente houve a situação, houve um processo, tá? E aí não vai haver crime. Então, por exemplo, se a pessoa acusa ali, responde por um crime de calúnia, né? E aí ela vai lá e comprova, realmente houve esse fato criminoso. Tem lá no passado. Houve ali, constituiu o fato imputado crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível.
mesmo que ele não tenha sido condenado. E aí é admitida a exceção da verdade. Se o fato imputado a qualquer das pessoas aí é outro artigo lá do 141, e se do crime imputado, embora de ação penal pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, certo? Então, nessas hipóteses aqui, então, pelo fato ter existido, a pessoa não vai responder pelo crime de calúnia, tá? Então, ela respondeu, ela foi lá, ela falou, você roubou meu celular. Aí a pessoa, não, ofendido, não roubei seu celular, você está me acusando falsamente. E aí, ela tem um processo lá em andamento. Tem lá o processo em andamento. Não foi condenado ainda, mas tem o processo em andamento. Então não vai caber esse crime. Tá? Então assim, se houve esse crime, se ela comprovar que esse fato, durante o processo, comprovar que esse fato realmente ocorreu, não há que se falar no crime de calúnia. Tá legal? Certo? Próximo ponto aqui é o crime de difamação. Tá? Crime de difamação. O que fala sobre o crime de difamação? Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Tá? Então vamos lá. Objetivo jurídico aqui, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Qual que é o objeto jurídico aqui que está sendo protegido? Novamente, a honra objetiva, é a sua reputação. Isso está bem claro até mesmo no próprio artigo. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Conduta típica. Sujeito afirma a realização de um comportamento por parte do sujeito passivo, capaz de macular a sua honra objetiva. Então, na verdade, aqui no crime de difamar é você falar para outras pessoas algo que ataque a honra de uma determinada pessoa, certo? Então, assim, tá meio confuso, mas vamos compreender. Entra no crime de difamação se você sair falando para as pessoas, ó, aquele cara ali, ele é um pilantra, ele não vale nada. Aquele cara lá, ele é safado. Aquele cara trai a esposa. Sai falando para todo mundo ali, tá? Ou seja, você está difamando, você está fazendo acusações que não são crime, mas que atacam a honra objetiva, ou seja, a reputação do sujeito passivo, certo? Ou seja, atacam a reputação da vítima. Né? Então, qualquer fato que você alegue que não seja crime, desde que não seja crime, não tenha tipificação de crime, e aí entra aqui sim, o sujeito é ladrão. Você está difamando, você está atacando a honra dele. Diferente se você falar que ele cometeu um determinado crime, foi lá e fez tal coisa. Conduta típica. Não é conduta típica, é difamação. Tá? Estamos diante de um crime de difamação. Então, qual que é o elemento subjetivo aqui? Aqui tem que ter o dolo. Então a pessoa tem que ter a intenção de atacar a reputação, atacar a honra daquela pessoa. Tá? Geralmente acontece quando você vai falar mal dessa pessoa aí. Então, você vai pegar e falar assim, aquele sujeito lá ele é pilantra, ele é safado. Tá? Ele é safado. Então, ele não cumpre o que ele promete. Não faça negócio com ele. Esse tipo de situação assim. Tá? Desde que ataque a sua reputação da vítima. E quando se consome o crime? Quando se consome o crime, né? O crime vai se consumir da mesma forma. Ocorre no instante que um terceiro que não é ofendido toma conhecimento da imputação ofensiva ao ato, a reputação, né? Então, assim, a partir do momento que você fala para alguém que é aquela pessoa pilantra, você já cometeu o crime, né? É pilantra, é safado, o cara trai a esposa, coisas do tipo. Já estamos diante do crime. É possível a tentativa? Não dá a tentativa, tá? Não dá a tentativa. Porque para que se haja o crime, tem que chegar ao conhecimento de um terceiro. Se não chegar ao conhecimento de terceiro, aí não há que se falar em tentativa. E aí também entra naquela velha história da tentativa aí por meio escrito. Pode ser que por meio escrito até aconteça, mas é uma hipótese bem difícil. Porque quando o sujeito pega, ele recebe uma carta, se não for a vítima,
for um terceiro, ele vai abrir ali, ele vai ler e já consumiu o crime, já teve a consumação do crime, tá? Então, é a mesma hipótese do outro lado do crime de calúnia. E exceção de verdade? Existe exceção da verdade? Você pode alegar, não, eu estou falando isso porque o fato é verdadeiro. Somente é admitida a exceção da verdade quando for em razão de funcionário público em serviço, em razão das suas ofensas, tá? Somente é admitido, em razão das suas funções, somente é admitida a exceção da verdade se for funcionário público em razão da sua função. Em outras hipóteses, mesmo que o cara seja pilantra, safado, o cara trai a esposa, se você está falando isso, divulgando isso, você está incorrendo no crime, mesmo que seja verdade. Tá? Mesmo que seja verdade, você incorre nesse crime. Aí só terá a exceção da verdade se for funcionário público em razão das suas funções. Tá? Então, o tipo delitivo não exige falsidade da imputação como ocorre na calúnia, então não precisa ser falso. Aqui, em regra, é irrelevante que o fato seja falso ou verdadeiro. Tá? Excepcionalmente, entretanto, o legislador permite a prova da verdade quando se trata de imputação de fato ofensivo à reputação de funcionário público. É preciso que haja relação causal entre a imputação e o exercício da função pública. Então, se for uma razão ali, vai dar, se o cara fizer uma ofensa, de forma geral, a um determinado cargo, tá? E isso for verdadeiro. Aí sim, em razão do serviço, aí admite a exceção da verdade. Caso contrário, não. O simples fato dele alegar ali, fazendo uma alegação, uma ofensa a terceiro, ato ofensivo, ele já está difamando, já está cometendo crime. Tá legal? E o próximo crime aí, o terceiro crime contra a honra, né, previsto no nosso Código Penal, é o crime de injúria. É o crime de injúria. Qual que é a diferença aí do crime de injúria para os outros crimes? Primeiro, calúnia é quando é imputar um fato tido como crime, fato criminoso. Difamação é você falar mal dessa pessoa, imputando ela alguma coisa que ataque a sua honra. Já a injúria é você falar diretamente à pessoa. Essa é a sacada de entender a diferença desses três crimes. Quando você fala diretamente à pessoa, ou seja, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, estamos incorrendo aqui no crime de injúria. Ou seja, essa ofensa é feita diretamente à pessoa, tá? Então você está injuriando alguém quando você fala na frente da pessoa, fala, você é um ladrão, você é um safado, um pilantra. Aí você está injuriando essa pessoa. Então você está cometendo o crime de injúria. Certo? Então, aqui na conduta típica, diferente da honra subjetiva, da honra objetiva, desculpa, ele fala sobre a honra subjetiva. É aquilo que a pessoa tem por si. Quando você ataca essa pessoa diretamente, fala diretamente para ela, independente, você pode falar até pensar, isso não é ofensivo, mas para aquela pessoa pode ter sido. Isso vai da criação da pessoa, daquela visão de mundo que essa pessoa tem. Tá? Então, consiste aí em ofender a honra subjetiva da vítima. Certo? E qual que é o objeto jurídico aqui? O objeto jurídico aqui, certo, é a honra subjetiva, é aquilo que nós falamos. Constitui um sentimento próprio a respeito dos atributos físicos, morais e intelectuais de cada um. Então, sempre que você falar uma ofensa para alguém, você pode estar cometendo um crime de injúria. Tá? Quem pode ser praticar esse crime? Qualquer pessoa. E quem pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa, desde que tenha capacidade de compreensão do conteúdo da expressão ou atitude ultrajante. Então, aqui tem uma sacada. Para que seja sujeito passivo, ela deve ter uma compreensão do que está acontecendo. Então, se a pessoa não tem uma compreensão daquilo, não está ocorrendo o crime, tá? Não há que se falar de injúria de uma pessoa que não tem compreensão, de uma pessoa que tem algum problema mental e ela não tem compreensão de nada. Então, não há que se falar em crime nessa hipótese.
Ou um bebê, sei lá, alguém que não tem a menor capacidade de discernimento. Se a pessoa tiver discernimento de entender e compreender aquela ofensa, estamos diante do crime. Caso não haja essa capacidade, não há que se falar em crime. Pode até incorrer em outro crime, mas não há que se falar em crime de injúria. Elemento subjetivo. Exige o dolo de dano, ou seja, direto. A pessoa tem que ter o dano de causar um dano, tem que ter a intenção de causar um dano à honra subjetiva da vítima. Então tem que ter a intenção de ofender. Tá? Quando se consome esse crime? Ocorre no instante que o ofendido toma conhecimento da imputação de qualidade negativa. Então, a partir do momento que a vítima tomou esse conhecimento, né, temos aí a consumação desse crime. Tentativa. A verbal é inadmissível, né, da mesma forma, e por meio escrito pode até ser possível. Tá? Aqui é meio complicado, porque é possível? Se você direciona uma carta para aquela pessoa, você descreve uma ofensa para ela, direciona essa carta e ela é interceptada por um terceiro. Aí vai acabar ocorrendo um outro crime. Pode ser que ocorra um outro crime, né? Tá. E aqui ele tem uma grande sacada. Tem uma grande sacada aqui, que é a retratação, tá? Perdão judicial. Então o juiz pode deixar de aplicar a pena quando ofendido de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, né? Aqui é a questão do perdão judicial. Retratação é outro ponto que a gente fala depois. Então aqui, perdão judicial. Então assim, quando ofendido de forma reprovável, provocou indiretamente a injúria. Então, se o agente provocou aquela injúria, se a vítima provocou aquela injúria de alguma forma, né? Ela tomou uma atitude reprovável para provocar aquela conduta, provocar aquela injúria. Aí o juiz pode aplicar aí a questão do perdão judicial e deixar de aplicar a pena, tá? E também se for no caso de retorção imediata. Então, desde que consista em outra injúria. Essa aqui entra na questão da discussão, né? Se estão duas pessoas discutindo ali e uma xinga, a outra vai lá e no mesmo ato, no mesmo instante, xinga ela de volta. Certo? Fala, você é um ladrão. Fala, ladrão é você, seu safado e tal. Nesse caso, tem uma retorção imediata. Aí pode aplicar, aí o juiz deixar de aplicar a pena, aplicando então o perdão judicial. E aí temos aí a injúria real. Tá? Injúria real consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram habitantes. É aquela questão daquelas brincadeiras idiotas, né? Aquela brincadeirinha sem graça, que a pessoa não tem graça, a pessoa fala, isso daí não tem graça, e fica lá provocando a pessoa, né, com uma brincadeira que às vezes nem causa uma lesão, mas aquela questão de ficar dando tapinha na orelha, peteleco, ou brincadeiras do tipo, né? Aí sim, se for consistir em uma violência ou vias de fatos, que por sua natureza ou meio empregado considera habitantes ou humilhantes, né? Aí pode entender como humilhantes. Aí a detenção é de 3 meses a 1 ano. Além da pena correspondente à violência. Então, se tiver uma violência ali, ele fez umas vias, ele fez uma brincadeira para humilhar a pessoa, dando tapa na cara, tapinha na cara, essas coisas, ele pode responder ali pela pena da lesão corporal, se houver, e ainda essa pena da injúria real, tá legal? E a injúria qualificada? A injúria qualificada aí consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de violência. Aqui é a famosa injúria racial, né? Uma pessoa, entendo, quando uma pessoa faz uma ofensa diretamente para alguém ali, por exemplo, utilizando aí da sua raça, da sua cor, né, a cor da pele, nesse caso, estamos diante de uma injúria qualificada e não de um crime de racismo. O crime de racismo só ocorre se for voltado a um determinado grupo. Então, o crime de racismo é se for voltado a um determinado grupo, for algo mais aberto, for uma expressão aberta. Já o crime de injúria racial é quando é diretamente a pessoa, tá? Então essas cenas comuns que a gente sempre costuma ver na internet, na TV,
fala, cometeu um crime de racismo. Na verdade, está cometendo um crime de injúria qualificada. Por quê? Ela utilizou da raça, da cor, da etnia, religião, para causar uma ofensa a essa pessoa. Tá? Diretamente a essa pessoa voltada a esta pessoa, voltada diretamente à vítima. Aí estaremos diante de uma injúria qualificada. Legal? E aí aqui temos algumas disposições comuns que são abrangentes para todos os artigos do crime de crimes contra a honra. A primeira delas, o artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Então, se os crimes aí, esses crimes que estamos falando aí, for cometido contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, né, presidentes de outros países, primeiro-ministro, reis, chefe de governo estrangeiro, teremos um aumento de pena. Tá? Se for cometido contra funcionário público em razão da sua função, foi cometido porque ele estava trabalhando, em razão da sua função, do seu cargo, também temos aumento de pena. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Então, se for feito em público, está numa sala de aula, por exemplo, onde tem várias pessoas, ou faz pela internet, né? Pela internet também é um meio de grande divulgação, pela televisão, jornal, essas coisas assim. Contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no crime de injúria. Né? E no crime de injúria não vai ter a causa de aumento de pena, mas nos outros crimes tem a causa de aumento de pena. E se o crime também é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Então, se o crime foi cometido aí porque alguém pagou para ser cometido, tá? Isso pode incluir até aquela questão das fake news, né? As pessoas estão sendo pagas para divulgar aí conteúdo, para divulgar calúnias ou divulgar informações aí contra autoridades. Semana aí a gente teve alguns atos aí da Polícia Federal quanto a isso, tem algumas observações fazendo a questão da legalidade, mas, certo? Se a pessoa faz isso, divulga uma fake news com conteúdo calunioso, acusando alguém de ter cometido um crime ou alguma injúria, e recebe para isso, tá? Recebe para isso, ela vai ter a pena aplicada em dobro. E esse crime aqui? Temos a exclusão do crime. O artigo 142 traz algumas hipóteses que excluem os crimes de injúria ou difamação, tá? Então não vai ser esse crime, não vai ocorrer o crime se for acontecer a situação nas hipóteses previstas no artigo 142. Quais são? Primeiro, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou seu procurador. Então se ela está lá em juízo, na frente do juiz, e ali estão discutindo uma causa, e sai uma ofensa, no momento de raiva, ali no momento de nervosismo, né, que acaba acontecendo, infelizmente, não há que se falar no crime de injúria ou difamação. Então, se for feito em juízo pela parte ou procurador, que é o procurador, advogado, ou seu representante, né? Nesse caso, não há que se falar no crime, tá legal? Nos crimes de injúria e difamação. Se for uma calúnia, ele vai responder pela calúnia. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então, aquelas críticas literárias, críticas de cinema, falar o livro dele é ruim, o livro dele é péssimo, não leiam. Aí não há que se falar em injúria ou difamação. O conceito desfavorável emitido por funcionário público é apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Então tá lá, um superior hierárquico vai lá e faz um preceito negativo. Não há que se falar nisso de injúria ou difamação. Nos casos 1 e 3, né? 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Então aqui, teve uma ofensa que aconteceu em juízo, né? Teve uma ofensa em juízo, um crime de injúria. E aí foi lá em juízo. Mas alguém foi lá, gravou isso e publicou, foi lá na rede no Facebook, né? O pessoal adora fazer isso, vai lá e publica o vídeo. Olha o que aconteceu, eu sou estagiário lá do fórum, olha a treta que aconteceu lá hoje. Aí publica. Essa pessoa vai responder pelo crime, tá? Pelo crime de injúria ou pela difamação. Entenderam? Retratação.
Aqui sim, aqui nós vamos falar da retratação. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento da pena. Então aqui é o seguinte, se antes da audiência, antes da sentença, a pessoa vai lá e se retrata de uma forma cabal da calúnia ou da difamação, ela fica isento da pena também. Então vai lá, a pessoa pegou e falou, eu falei que, no exemplo que eu dei do celular, eu falei que ele roubou o celular, eu venho aqui e peço desculpas porque de fato ele não roubou, eu sabia disso, eu fiz isso apenas no sentido de caluniá-lo, de ofendê-lo. Tá? Nesse caso aí, a pessoa fica livre da pena, ela se retratou, desde que isso aconteça antes da sentença. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, retratar-se-á assim desejar o ofendido pelos mesmos meios a que se praticou a ofensa. Então é isso. Se a ofensa ocorreu pela internet, ele deve se retratar pela internet. Se a ofensa ocorreu na televisão, deve se retratar na televisão, no mesmo horário, no mesmo tipo de programa, tá? As coisas devem acontecer da mesma forma para que seja retratado, para que não haja condenação posterior. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação e injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que recusa dar-lhes ao critério do juiz não a dá satisfatória, responde pela ofensa. Então, se a pessoa fez alusões em frases, né? Foi lá e fez, ela não foi direta. Ela quis te caluniar, quis dizer que a pessoa quis cometer esse crime, mas tentou de um meio aí que disfarçou, deu aquela disfarçada, escreveu alguma coisa na internet, deu aquela disfarçada, sabe? E deixou o negócio meio subentendido. Aí o ofendido deve requerer aí explicações em juízo. Ele vai entrar com pedido para que o juiz determine que a pessoa esclareça o fato. Tá? E se aí ele não esclarece esse fato de forma satisfatória, ele ou recusar esclarecer esse fato, aí sim ele pode responder pelo delito. E artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 142, que resulta violência ou lesão corporal lá. O que isso significa? Entendam. A maioria dos crimes previstos no nosso Código Penal, a maioria deles, né, quem vai processar, quem é competente para processar é o Ministério Público, independente da vítima requerer ou não, independente da atuação da vítima. O Ministério Público vai processar essa pessoa, vai processar o réu. Agora, nos crimes contra a honra, ou seja, nos crimes do 139 e 139 do 140 lá, 139, 140 e 141, né? Aliás, desculpa, 138, né? Já tô perdido aqui, ficando sem voz. Nos crimes do artigo 138, 139 e 140, ou seja, crimes de calúnia, difamação e injúria, sempre a vítima deve requerer a instauração do processo. Ou seja, a vítima deverá arcar com as custas de um advogado, deve contratar um advogado para que esse advogado ajuize uma ação que nós chamamos de queixa-crime. Tá? Os senhores vão estudar isso com um pouquinho mais a fundo no próximo semestre, quando estiver estudando processual penal, instrumentalidade processual penal. Então, irão estudar um pouco mais sobre queixa-crime, sobre ação penal privada, ação penal pública. Mas, para que fique claro, para que haja o devido processo, para que a pessoa seja processada por esses crimes, é necessário que se contrate um advogado para que este advogado apresente uma queixa-crime. Não adianta, não basta apenas registrar a ocorrência na delegacia. É necessária a atuação de um advogado privado, um advogado particular, ou, se for o caso, até mesmo um advogado aí
visar buscar a Defensoria Pública para isso, mas é necessário a atuação de um advogado aí para que a pessoa seja devidamente processada e quem sabe aí condenada por um crime contra a honra, tá? Que fique bem claro isso. Não adianta nada fazer um boletim de ocorrência no caso de uma calúnia ou de uma difamação ou uma injúria e depois não contratar um advogado dentro do prazo legal, ou seja, 6 meses, para que ele apresente a queixa-crime. Certo? Tá bom? Que fique bem claro isso. E aí, tem o artigo 141 lá, né? Desculpa. E aí procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput 141, ou seja, aqui no caso aí, compete ao Ministério Público apresentar ministro da Justiça apresentar essa queixa-crime quando o crime for cometido contra o presidente da República, tá? Contra o presidente da República e chefes de estados estrangeiros. Certo? Compreendido? Então, assim nós encerramos esse conteúdo aí de crimes contra a honra. Não é um conteúdo complicado, é um conteúdo até simples, né? Mas que tem algumas particularidades aí, certo? Tá legal? Então, encerro por aqui. Os senhores já conhecem aí, já sabem como me contatar. Dúvidas, me contatem pelo AVA, me contatem por e-mail ou até mesmo pelas minhas redes sociais. Estou à disposição. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.